Olá, eu sou Guto Azevedo, professor de matemática, e este é mais um vídeo sobre o PET volume 4. Para assistir a todos os vídeos que já foram publicados até o momento, clique no cartãozinho que vai aparecer lá no outro canto da tela na parte de cima. E se você quiser assistir aos vídeos antes deles serem publicados no YouTube, se inscreva no meu canal no Telegram, tem um link na descrição do vídeo. Eu publico os vídeos lá primeiro, depois é que eles se tornam públicos no YouTube. E na descrição do vídeo também há links para você acessar o meu site e as minhas redes sociais. Depois dá uma olhadinha lá. Agora, vamos às atividades. Neste vídeo nós vamos falar sobre polígonos. E eu mostro uma definição simplificada para polígonos, que é essa aqui. Polígono é uma figura geométrica plana, fechada, formada apenas por segmentos de reta que não se cruzam. Todas essas condições têm que ser respeitadas. Se uma delas não for, não é polígono. Veja só, essa imagem não representa um polígono porque não é uma figura fechada. Essa outra imagem até é fechada, mas os segmentos de reta se cruzam, então não é polígono. Tem alguns autores que dizem que essa figura pode ser chamada de polígono sim, mas em grande parte dos livros didáticos do ensino fundamental esse tipo de figura não é classificado como polígono, então aqui a gente vai seguir essa definição, não é polígono. Agora, essa imagem que aparece no centro agora é um polígono porque é uma figura fechada, formada apenas por segmentos de reta, e os segmentos de reta não se cruzam. Nessa figura, os segmentos de reta AB, BC, CD, DE e AE são os lados do polígono e os pontos A, B, C, D, E são os vértices do polígono. Um polígono é dito convexo quando todo segmento de reta que conecta dois pontos na região interna do polígono ficar totalmente contido no interior dessa região. Caso isso não ocorra, dizemos que o polígono é não convexo ou também côncavo. Isso aparece em alguns livros. Esse primeiro polígono ele é convexo porque se a gente olha quaisquer dois pontos na região interna, sempre dá para ligar esses dois pontos com um segmento de reta que também fica totalmente na região interna. Já esse outro polígono é chamado de não convexo ou côncavo, porque existem segmentos de reta ligando dois pontos que não ficam totalmente na região interna do polígono, como esse que está sendo mostrado aí com a setinha vermelha. Uma outra forma de diferenciar polígonos convexos e não convexos também pode ser essa aqui, olha. Nos polígonos convexos, todos os vértices estão apontados para fora da figura. Já nos polígonos não convexos ou polígonos côncavos, existem vértices que estão apontados para dentro da figura. Nesse segundo polígono aqui, por exemplo, o vértice C ele está apontado para dentro do polígono. Alguns elementos de um polígono são lados, vértices, ângulos internos e ângulos externos. Nesse polígono que recebe o nome ABCDE, os segmentos de reta AB, BC, CD, DE e EA são os lados. Com um sinal parecido com o de acento circunflexo nos vértices, nós temos aí os ângulos internos, que são ABCDE, e com letras gregas estão indicados os ângulos externos, alfa, beta, gama, delta e epsilon. E como eu disse, A, B, C, D e E são os vértices desse polígono. Esses pontos são os vértices desse polígono. Um polígono é regular quando todos os seus lados são congruentes e todos os seus ângulos internos também são congruentes. Congruentes significa que tem a mesma medida, tá? Nesse polígono, os lados são congruentes e isso está indicado pela mesma quantidade de marquinhas que foram feitas nos lados. Você pode olhar, há duas marquinhas em cada lado. E os ângulos internos também são congruentes e a gente vê isso nas marquinhas que foram feitas nos ângulos internos. Todos os ângulos possuem 3 marquinhas. Então, como os lados são congruentes e os ângulos internos também são congruentes, esse é um polígono regular. Existe uma fórmula para calcular a soma dos ângulos internos de um polígono, é essa aqui. S é igual a n menos 2 vezes 180 graus. Nessa fórmula, a letra S indica a soma dos ângulos internos e a letra N indica o número de lados do polígono. Então, para saber a soma dos ângulos internos, é só pegar o número de lados do polígono, subtrair 2 unidades, como mostra a fórmula, e multiplicar o resultado por 180 graus. Vamos ver alguns exemplos. Olha só, o triângulo ele tem 3 lados, então n é igual a 3.
Substituindo a letra n por 3, nós temos que S é igual a 3 menos 2 vezes 180, ou seja, S é igual a 1 vezes 180, então S é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos do triângulo, 180 graus. No caso do quadrilátero, n é igual a 4 porque o número de lados é igual a 4. Substituindo n por 4, nós temos S é igual a 4 menos 2 vezes 180, 4 menos 2 é 2, e multiplicando 2 por 180 graus, a gente tem 360 graus para a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. E no caso de um decágono, que é um polígono de 10 lados, por isso n é igual a 10, a gente vai substituir a letra n por 10, aí vai ficar S é igual a 10 menos 2 vezes 180 graus, 10 menos 2 dá 8, e multiplicando 8 por 180 graus, nós temos um total de 1440 graus. Essa medida é a soma dos ângulos internos de um polígono de 10 lados, que é o decágono. Número 1. Observe cada um dos polígonos abaixo. Descubra o nome do polígono, o número de lados e a soma das medidas dos ângulos internos de cada um e registre essas informações no quadro abaixo. Para esse vídeo não ficar enorme, aí na terceira coluna da tabela, onde aparece a soma das medidas dos ângulos internos, eu vou utilizar a fórmula que a gente acabou de ver, mas eu vou apenas deixar os cálculos indicados e já vou citar a resposta. Aí você pode conferir os cálculos, eu deixo isso por sua conta. O polígono 1 é um pentágono, ele tem 5 lados e a soma dos ângulos internos é igual a 540 graus. O polígono 2 é um hexágono ou hexágono, algumas pessoas falam assim. Esse polígono tem 6 lados e a soma dos ângulos internos é igual a 720 graus. O terceiro polígono, polígono 3, é o heptágono, ele tem 7 lados e a soma dos ângulos internos é de 900 graus. O polígono 4 é o octógono, ele tem 8 lados, a soma dos ângulos internos é de 1080 graus. O polígono 5 é o eneágono, ele tem 9 lados e a soma dos ângulos internos é de 1260 graus. E o polígono 6 é o polígono decágono, ele tem 10 lados e a soma dos ângulos internos é de 1440 graus. Você viu que a soma dos ângulos internos depende do número de lados do polígono, né? Mas existe também a soma dos ângulos externos, e essa não varia. A soma das medidas dos ângulos externos de um polígono convexo é sempre igual a 360 graus. Número 2, agora complete as lacunas abaixo para que cada frase fique correta. Presta bastante atenção porque eu vou usar vários resultados que apareceram na atividade 1, quando a gente preencheu lá a tabela. Eu não vou ficar fazendo todos os cálculos novamente, então eu recomendo que você fique aí com a sua tabela preenchida, prontinho do seu lado para que você possa consultar os valores que eu vou utilizar. Na medida em que eu for preenchendo os espaços, nós vamos precisar fazer alguns cálculos, tá bom? Nós vimos que a soma dos ângulos internos de um pentágono é igual a 540 graus. Como o pentágono tem 5 lados e 5 ângulos internos, no caso do pentágono regular, a medida de cada ângulo interno será igual a 108 graus. Como que a gente faz isso? A gente pega a soma dos ângulos internos, que é 540 graus, divide pelo número de ângulos internos, que é igual a 5, porque eles são todos iguais, aí a gente encontra a medida de 108 graus. E como o ângulo interno e o ângulo externo estão no mesmo vértice, um é o suplemento do outro, então a soma dos dois tem que dar 180 graus. Portanto, a medida do ângulo externo do pentágono regular é igual a 72 graus. Agora que a gente fez a letra A bem passo a passo, vamos fazer os demais itens. O hexágono ou hexágono é um polígono de 6 lados e 6 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é 720 graus e a dos ângulos externos, 360 graus. Cada ângulo interno mede 120 graus e cada ângulo externo mede 60 graus. Letra C, vamos ao heptágono. O heptágono é um polígono de 7 lados e 7 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é 900 graus e a soma de seus ângulos externos é 360 graus. Se o heptágono for regular, cada ângulo interno mede aproximadamente 128 graus e cada ângulo externo mede aproximadamente 51 graus. Uma pausa aqui para uma observação. Essas medidas aproximadas apareceram porque quando a gente divide a soma dos ângulos internos do heptágono, 900 graus, pelo número de ângulos internos, são 7 ângulos internos, o resultado não é exato. Então,
precisei fazer uma aproximação, tá bom? Agora a letra D, vamos ao octógono. O octógono é um polígono de 8 lados e de 8 ângulos internos. A soma dos seus ângulos internos é 1080 graus e a soma dos ângulos externos, 360 graus. Se o octógono for regular, cada ângulo interno mede 135 graus e cada ângulo externo mede 45 graus. Letra E, vamos ao decágono. O decágono é um polígono de 10 lados e de 10 ângulos internos. A soma de seus ângulos internos é 1440 graus e a soma de seus ângulos externos é 360 graus. Se o decágono for regular, cada ângulo interno mede 144 graus e cada ângulo externo mede 36 graus. Agora a letra F, vamos ao dodecágono. Esse polígono não tinha aparecido lá na tabela. O dodecágono é um polígono de 12 lados e de 12 ângulos internos. Para calcular a soma dos ângulos internos, a gente vai usar aquela fórmula que já foi usada anteriormente. A soma dos ângulos internos do dodecágono vai ser de 1800 graus e a soma dos ângulos externos vai ser de 360 graus. Se o dodecágono for regular, cada ângulo interno mede 150 graus e cada ângulo externo mede 30 graus. Agora uma outra fórmula, a fórmula do número de diagonais de um polígono convexo. D é igual a n vezes n menos 3 sobre 2. Nessa fórmula, a letra D representa o número de diagonais do polígono e a letra n o número de lados desse polígono. Vamos ver alguns exemplos. Olha, no caso do triângulo, o número de lados é igual a 3, então n é igual a 3. Quando a gente substitui n por 3, olha o que vai acontecer. Nós vamos ter que D é igual a 3 vezes 0 sobre 2. 3 vezes 0 dá 0, e 0 dividido por 2 dá 0. Isso significa que o triângulo não tem diagonais. No caso do quadrilátero, n é igual a 4, então a gente substitui n por 4 ali na fórmula. A gente encontra então que D vai ser igual a, de forma já mais simplificada, 4 vezes 1 sobre 2. 4 vezes 1 é 4, 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, o quadrilátero tem duas diagonais. No caso do decágono, um polígono de 10 lados, a gente vai substituir n por 10 e a gente encontra que a quantidade de diagonais é igual a 10 vezes 7, que dá 70. 70 dividido por 2 dá 35. Então, o decágono tem 35 diagonais. Número 3. Desenhe as diagonais nos polígonos abaixo e complete as lacunas para cada frase ficar correta. Novamente, nós vamos usar os resultados que já foram encontrados nas questões anteriores, tá? Eu não vou repetir todos os cálculos aqui não. Letra A. O octógono regular de lado medindo 1 cm possui perímetro igual a 8 cm. Você viu que eu multipliquei 1 cm por 8, aí a gente teve o perímetro porque são 8 lados com medida de 1 cm. Agora eu vou desenhar todas as diagonais e você vai contar comigo. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então são 20 diagonais que o octógono possui. A soma dos seus ângulos internos é 1080 graus e de seus ângulos externos 360 graus. Cada ângulo interno mede 135 graus e cada ângulo externo mede 45 graus. Na letra B, nós temos um polígono que tem lado medindo 1,5 cm. O nome desse polígono é pentágono regular. E para calcular o perímetro, a gente precisa multiplicar 1,5 por 5. E o resultado dessa multiplicação é 7,5 centímetros. Agora vamos contar o número de diagonais. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 diagonais, elas fizeram até um desenho aí de uma estrela. A soma de seus ângulos internos é 540 graus e de seus ângulos externos 360 graus. Cada ângulo interno mede 108 graus e cada ângulo externo mede 72 graus. Agora a letra C, nós temos um triângulo com um lado que mede 3,7 centímetros. Esse triângulo é classificado como triângulo equilátero, mas não é errado se a gente falar triângulo regular, porque todos os lados nesse triângulo
tem a mesma medida e, obviamente, a mesma coisa acontece com os ângulos internos. Para calcular o perímetro, a gente precisa multiplicar 3,7 centímetros por 3. E fazendo essa multiplicação, nós encontramos 11,1 centímetros. Prosseguindo aí, a soma de seus ângulos internos é 180 graus e a dos seus ângulos externos, 360 graus. Cada ângulo interno mede 60 graus, a gente descobre isso dividindo 180 graus por 3, e cada ângulo externo mede o suplemento de 60 graus, ou seja, 120 graus. Então é isso, finalizamos aqui mais uma sequência de atividades do PET volume 4. Reforçando o que eu disse lá no início, na descrição há links para você acessar o meu site, minhas redes sociais e também para se inscrever no meu canal no Telegram. Se você gostou desse vídeo e, claro, se quiser, compartilhe com outras pessoas. E se quiser receber um aviso sempre que um vídeo novo for publicado, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Grande abraço para você, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!